Bate palma igual quando a gente faz gravação, né? E aí tem a pessoa que, no Isso. caso aqui, eu que edito também, então. Mas é isso. Mas vamos lá então, Zé. Batendo palmas, começando. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza de vir aqui contar um pouquinho dessa experiência que nós tivemos juntos. Pessoal, então, para quem não conhece, esse é o José Coque, ou Zé, né? A gente já chama de Zé mesmo. Nós nos conhecemos na Volvo, inclusive foi num processo seletivo. É muito legal essa história, né, Zé? Porque eu fui a pessoa responsável pelo processo seletivo na época em que ele estava tentando um estágio na Volvo. Então, não fui a única responsável pela contratação dele, com certeza, né? Todo o repertório dele, teve gestor também, mas eu fico feliz por falar que eu também fui dessa equipe que contratou. Então, Fez acabei parte. tendo. Fez parte, então tive a oportunidade de ser a ponte entre o Zé e essa oportunidade de estágio na época. E depois mantivemos contato, aí ele saiu da empresa, eu também saí, tivemos outros rumos. E aí, lá em março de 2021, eu acho muito legal trazer as datas, porque assim, o Zé tá comigo, então, desde o comecinho da minha empresa. Em janeiro de 2021 foi quando eu comecei, então, em março, ele, né, até por todo esse nosso histórico, ele já confiou no meu trabalho, e ele fez o meu currículo com estratégia, e na época, então, nós trabalhamos mesmo essa questão de como mostrar para o mercado uma mudança que ele estava passando na carreira, então foi. Mas vou deixar para ele contar um pouquinho. Então, Zé, por favor, fique à vontade para contar um pouco do seu momento e como que foi essa experiência. Bom, primeiramente, obrigado por querer compartilhar minha história aí, mano. Valesca, desejo muito sucesso pra você. Obrigada. É, bom, na época, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Uhum, E só que durante a faculdade, na verdade desde sempre, eu tive muita facilidade, muito gosto por mexer com computador. Eu sempre quis ser um programador, na verdade. Né? Durante a faculdade, em vez de fazer relatório usando Excel, igual todo mundo fazia, eu usava a programação. Né? Isso me ajudou bastante, inclusive. Bom, depois que eu me formei, como você já contou, né? Comecei a trabalhar na Volvo. E ao longo do tempo aí, né, que eu fui trabalhando, durante o trabalho, mesmo não sendo contratado para fazer isso, eu fazia muita coisa usando programação. Então, né, eu fui ganhando experiências meio que assim, não estava contratado na época como programador, mas sabe, durante o trabalho eu mexia muito com isso, sabe? Eu gostava muito de fazer essas coisas, eu automatizava um monte de tarefas do setor que eu trabalhava. Bom, enfim, ao longo desse processo também estava tentando estudar, eu me matriculei numa pós em engenharia de software, mas eu ainda precisava de uma oportunidade, né? Eu gostava muito da programação, mas não tinha nenhuma oportunidade nessa área ainda. exceto os Bom, freelas, né, Zé? Porque você tinha feito alguns freelas, mas não eu era fiz, uma coisa até, contratada ou funcional. até aquele dia que a gente começou a fazer né, o curso, eu tinha um freela só, até aquela Hum, vez. uhum. Também foi muito, muito importante, né? Assim, foi um ganho de experiência muito grande, porque foi a primeira vez que eu tive contato de fato com certas linguagens que são usadas. Porque na Volvo, eu também trabalhei na Jato, em Pompeia, Uhum. eu não podia usar, eu não tinha acesso lá a certas linguagens, né? E aí, com esse freela, eu tive essa oportunidade de fato mostrar mesmo ali, né? Mostrar não, mas de trabalhar com uma Uhum. linguagem que, inclusive, foi a linguagem que eu fui contratado logo depois, Uhum. certo? Então, o freela foi muito importante. Bom, aí eu tava, né, naquela época eu tava fazendo esse freela, queria muito uma vaga de desenvolvedor, mas eu não, tipo assim, eu tinha que mostrar isso de algum jeito no currículo, né? E eu não tinha nenhuma experiência para fazer currículo, né? Aí eu fiquei sabendo, né, do curso da Valesca, eu já conhecia ela. Aí eu falei, sim, vambora, né? E porque a gente vem com E uma vivência, por exemplo, você veio da engenharia mecânica, a, tinha um pé na programação, agora você está diretamente nessa área, sim, mas a parte de RH, eu acho que só quando a gente trabalhar com isso. Eu mesmo, antes de atuar como recrutadora, também não conhecia nada. Meus currículos eram tudo assim, vi dicas no Google, vou montando ali, na sorte alguma coisa dá certo, né?
Normal a gente não ter esse conhecimento quando não atua diretamente, né? Você não sabe muito bem o que que você coloca. Imagina eu, na época, eu nunca tinha tido nenhuma experiência assim pra contar no currículo, uma coisa, tipo assim, ó, o sentimento é meio assim, eu tinha muita experiência com o meu trabalho, com o que eu fazia, mas como que eu ia mostrar isso para as pessoas? Como que eu ia colocar no meu currículo? Eu ia colocar lá, eu era estagiário de, eu era, era engenharia logística na época, né? E aí, Uhum. beleza, como é que eu mostro? Como é que, sabe Como é assim? que explica aqui dentro do Como é que estágio, né, explica? de logística, tinha programação e É, conectar os dois itens, né? essa é, Realmente. esse era o problema. E, né, aí quando a gente fez o curso, tá? Hoje eu tenho muito orgulho do meu currículo. Ele é bem bonitão, né? Aprendi bastante. O objetivo é É, esse, a gente se é, identificar com aquilo. Claro, o objetivo também é gerar entrevistas, sim, mas a é gente o olhar e principal. falar, tá, meu currículo me representa. É, né, eu aprendi que, por exemplo, você não pode ficar colocando qualquer coisa no seu currículo. Tem coisa que você nem precisa colocar. Tem muita gente que coloca endereço completo, por exemplo. Uhum. Tem gente que coloca, coisas que não tem nada a ver com a vaga. Sei lá, a vaga de programador, eu vou colocar lá que eu, sei lá, mexi com marcenaria, alguma coisa assim, sabe? Não tem nada a ver, né? Então, Aham. esse Talvez tipo- entre como um hobby, uma coisa que na é, entrevista a talvez. gente pode mencionar se existir um contexto para aquilo, né? Mas no currículo o É, espaço é mais reduzido, tem que filtrar mesmo. a intenção é que o recrutador vê lá e fala assim, ó, beleza, esse cara tem o que eu preciso, né? Ou no mínimo Uhum. ele tá interessado. No mínimo ele já fez alguma coisa. Uhum. Então, então foi muito válido. Aí depois que eu fiz o currículo, eu acho que passou o quê? Passou uma semana, 2 semanas? Passou um curto período de tempo e aí eu consegui uma entrevista numa empresa chamada DB1 em Maringá, inclusive uma excelente empresa para começar. Cara, eu sugiro quem estiver assistindo, eu sugiro que vá atrás da DB1. É, deu tudo certo, eu consegui uma vaga lá. Foi a primeira vaga como desenvolvedor. Era Legal. desenvolvedor front-end. E aí passou 6 meses. Eu fiquei 6 meses na DB1, eu consegui uma vaga internacional, que era o que eu mais queria Aham. na vida. E aí eu fui contratado na Ford, inclusive tô com a camiseta da Ford. Uhul! Que ótimo! É muito legal, Zé, porque nessa história você trouxe vários exemplos do que a gente fala que é uma vaga trampolim. Então, eu tenho conhecimento, mas não tenho experiência ainda, frila. Aí depois, olha, eu preciso de uma primeira oportunidade para começar, mas eu estou visando outro passo depois, mas é uma vaga trampolim que te deu experiência nessa empresa que você teve uma experiência bacana. Agora você consegue alcançar o objetivo, não o objetivo final, mas o objetivo maior para aquilo que você tinha traçado naquele momento. Então é muito legal, porque a sua história tem vários exemplos de vagas trampolim, e a ideia é essa, né? A gente aprender a fazer o currículo, porque toda vez que você vai dar um novo passo, você não precisa fazer de novo o processo comigo, porque você aprende como fazer. E aí você, até para entrevista, você já pega a estratégia e fala, tá, o que que eu falo, o que que eu não falo, o que que eu preciso mencionar, né? Então isso é muito bacana. Acho que na sua história é muito legal, porque você traz vários exemplos de passos que muitas vezes acontecem ao acaso, mas no seu caso foi. Não vamos dizer que foi planejado nos mínimos detalhes, porque não é isso, mas você tinha uma visão de onde você queria chegar, e aí você foi indo um passo atrás do outro até chegar hoje numa posição que é a que você queria. É isso aí. A questão de transição de vaga, principalmente quando você não tem muita experiência, você tem que botar a cara mesmo, você tem que tentar, sabe? É isso. Uhum, Não precisa ter medo, precisa ter. Tem que colocar a cara e tem que tentar, sabe? Se uhum. você não tentar, se você não tentar por você, ninguém vai tentar por você. Então, Isso é você tem verdade. que. E como é que você vai conseguir experiência se você nunca trabalhar, sabe? Tipo, se você tá começando na área de programação, pega alguma coisa, sei lá, trabalha de graça, alguma coisa assim. Mas no Que é o mínimo você tem que voluntariado, ter, né? Tem é, tantos tanto projeto, projetos, instituições que se beneficiam de alguém que tem aquele conhecimento. Isso vira portfólio, isso vira e, prática mesmo, né? Isso é bem bacana, sim, com pra quem tá começando, certeza. acho muito válido. É, claro que ninguém gosta de trabalhar de graça, mas, é, tipo assim, se você tiver um objetivo de realmente conseguir uma vaga no exterior, Uhum, e igual eu, né, consegui chegar, hoje eu sou tech lead, né, sou líder técnico na empresa que eu trabalho, então hoje eu lidero outras pessoas. Então, se você tem
esse objetivo, assim, de chegar até um nível assim e tal, começa por aí. Você não, é muito difícil você conseguir uma vaga boa, sem ter experiência, cara. Você tem que ter alguma coisa, você tem que ter alguma, você tem que ter, sabe, Você tá alguma coisinha pra você certo, contar Zé. ali. E você tá certo, porque quando a gente vai olhar até para a temática do plano de carreira, que foi um tema que nós nem trabalhamos juntos ainda, porque você já tinha essa clareza, mas eu sempre falo de quatro tópicos, que é educação, que é o item que você tinha, você já estava buscando até na pós-graduação também, e o conhecimento em linguagens, né? Depois, experiência, que é o gap que você foi buscar desenvolver. Soft skills, que provavelmente você também foi desenvolvendo ao longo do tempo, até hoje, para liderar pessoas, O com inglês, certeza você inclusive. Inglês também, com certeza. Mesmo para quem vai buscar vagas, por exemplo, em Portugal, não importa, você vai precisar do inglês para você poder falar com o restante do mundo, né? Porque você não vai falar só com pessoas em Portugal. E aí também networking, que é toda essa rede de contatos, que a gente também conhecer as pessoas e ficar sabendo de oportunidades, ficar sabendo de vagas, né? Porque se candidatar para as vagas divulgadas é um caminho, mas também explorar essa questão da rede de contatos. E dá para ver assim que você foi, né, em maior ou menor nível, você foi incluindo um pouco de todos esses itens. E muito legal a questão da experiência também. E depois explicar isso tudo no currículo, e aí estamos aqui hoje. Estamos É, aqui hoje. com certeza. E parabéns, pela sua jornada, muito sucesso, cada vez Obrigado. mais. E eu agradeço especialmente pelo seu tempo, por você estar aqui hoje contando um pouco dessa história, que é bacana por contar também, né, a questão do processo que tivemos juntos, mas acho que também inspira outras pessoas que buscam tanto transição de carreira, que é o que aconteceu com você, da engenharia mecânica para TI. Inclusive, tem um artigo também em que você contou sua história. Eu É, vou deixar o link aqui depois para quem quiser ler mais a respeito, né, de como que foi esse processo de mudança de uma área para outra, que na verdade a gente soma conhecimentos, mas muitas vezes o mercado vê como uma grande mudança, então por isso que a gente fala que é uma transição. E também, né, pelo seu desenvolvimento aí, que aí foi depois do nosso processo juntos, mas com certeza é o que a gente fica muito feliz. Eu adoro receber as notícias, ficar sabendo das fofocas da vida das pessoas mesmo, né? De quem quer vir e compartilhar. Então, eu fico muito feliz pela sua jornada. E obrigada pelo seu tempo também de estar aqui compartilhando um pouquinho. E, como sempre, a gente vai mantendo contato. claro, Valesca. Eu que agradeço. Eu que agradeço do tempo também. Obrigada, então, Zé. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.